Fala meus amigos corintianos e corintianas, muito bem-vindo ao canal, estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de iniciar, peço uma ajuda para vocês, se inscreve no canal, curte o vídeo, para ajudar no crescimento e no engajamento, beleza? Vamos aí às últimas notícias do Timão. Vamos falar de Corinthians, hoje tem UCV e Corinthians, jogo de volta, jogo de volta, porque lá foi empate de 1-1. Torcida ficou brava com a atuação do Corinthians e com razão. Com razão. Qualidade, diferença de investimento, de qualidade. O Corinthians parecia, eu falei no dia seguinte, parecia que tinha comido uma feijoada lá na Venezuela às 5 da tarde. Pro Corinthians é jogo de ida, porque não foi. É isso aí. Mateuzinho falando sobre o jogo e daqui a pouco a gente vai ao vivo para a Neoquímica Arena. Antes o Mateuzinho. Infelizmente foi uma daquelas partidas que nenhum elenco, nenhum time quer ter, mas fica de aprendizado para que não se repita. Então, temos certeza que a gente pode reverter 100% a nossa postura, porque assim, o futebol, ainda mais na Libertadores, que é um campeonato que exige muita concentração, o alto nível do futebol, e não foi o que a gente apresentou lá. Só que eu tenho 100% de certeza que aqui vai ser diferente, porque a nossa postura não é o que nós tivemos lá na Venezuela. Então, a gente mudar a nossa não a nossa característica, mas mudar a nossa postura, voltar a ser o Corinthians, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Cara, eu falo que é uma realização de um sonho, mas também vejo como uma oportunidade de poder fazer história aqui dentro do clube. Hoje, do outro lado, né, sendo jogador, e ter essa oportunidade de jogar essa competição que é maravilhosa, que é do maior alto nível do futebol sul-americano. Então é uma oportunidade que eu tenho de, se Deus quiser, no final do ano a gente vai estar com o nome escrito na história do clube. Final do ano, já está sonhando com o bi da Libertadores, por que não? Olha aqui, professor Ramon Dias, Memphis Depay, fazem parte desse Corinthians que sonha em chegar na fase de grupos para depois pensar no bicampeonato. Mari Pereira vem conosco no F360, está na Neoquímica Arena, no palco do jogo de logo mais. Bom dia, Mari, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Abel? Bom dia para você, bom dia para os amigos, fãs de esportes que nos acompanham. Pois é, a gente acabou de ouvir o Mateuzinho, lateral do Corinthians, repetindo o mesmo discurso de Hugo Souza depois da partida e da comissão técnica do Corinthians também, né? Tanto o Ramon quanto o Emiliano se mostraram indignados com a apresentação do Corinthians lá na Venezuela, nesse jogo de ida contra o UCV. De fato, principalmente no segundo tempo, chamou a atenção como o Corinthians baixou o ritmo, ficou completamente desconectado ali, né? A gente viu um time que não conseguiu encontrar soluções contra um adversário muito, mas muito acessível, Abel. A gente abre a nossa transmissão, nosso esquenta começa lá para as 8h30, depois abre jogo já direto daqui 9h15. Traremos exatamente tudo ao longo da nossa programação sobre esse jogo, que para o Corinthians vale muito, porque assim, a gente está falando de Libertadores, é claro que é o principal objetivo. O Corinthians, ele herda essa possibilidade por conta da boa campanha na reta final do Campeonato Brasileiro, mas a gente lembra que caindo hoje, nem Sul-Americana, tá? Sul-Americana é só na próxima fase. O Corinthians precisa avançar para a próxima fase, porque daí se perder, aí beleza, aí pode voltar a atenção para a Sul-Americana, não é o que deseja, claro, mas por isso o jogo de hoje é muito importante, também para não entrar naquele pacote de vexame, é o maior da história, não é o maior da história, aí lembra de Guarani, aí lembra de Tolima, enfim, muita coisa envolvida, mas o Corinthians tem coisas boas para se agarrar na temporada, né, Abel? Claro que é início, mas fez um ótimo Campeonato Paulista, vem de uma ótima sequência, só uma derrota, aquela derrota para o São Paulo, nesses 20 jogos que emenda do ano passado para esse, né, o Neoquímica Arena é uma fortaleza, o Corinthians sabe muito bem jogar com o apoio da torcida, tem praticamente todo o grupo à disposição, só o Ranieri fora, que se machucou inclusive, né, lá na Venezuela, então tem todo mundo. O Ramon pode optar por mudar um pouquinho o esquema, se ele quiser entrar com 3 atacantes, se ele quiser tirar um volante e ir para cima mesmo da UCV, porque sabe que o adversário é muito frágil, se ele quiser manter o esquema do Losango, com o Memphis, com o Yuri, com o Garro, ele também pode. Falei dos 3 atacantes porque o Emiliano falou isso, né, na última partida do Corinthians, aquele empate contra o Guarani, elogiou muito o Romero, e é bem verdade que nesse ano de 2025, o Romero e Thales Magno, que lideram ali a artilharia do Corinthians, são os destaques, mesmo com essa
boa campanha de Campeonato Paulista. Quando a gente pensa nos 11 ali ideais, talvez, do Corinthians, fica muito aquele jogo contra o Santos, mas a comissão técnica usou o Campeonato Brasileiro para rodar sim, para olhar quem pode corresponder, quem não pode, mas tem os 11 muito bem definidos, né? E essa indignação, Abel, que a gente ouviu do Mateuzinho, ela também já foi apontada pelo próprio Hugo Souza naquele empate contra o Palmeiras, mesmo fora de casa, é um líder desse time, voltou a cobrar postura, movimentação da equipe, até desenho tático ele falou por ali, mas a expectativa de hoje é casa cheia mais uma vez e um jogo para o Corinthians ganhar e deixar uma ótima impressão, Abel. Olha, Mari, você, no meio da sua fala, você falou a possibilidade de um vexame. Eu mesmo, semana passada, eu disse aqui, se o Corinthians for eliminado para esse time da Venezuela, com todo o respeito à UCV, para mim é o maior vexame da história do Corinthians, pior do que aquele do Tolima. É óbvio que tem um rebaixamento, que é sempre... Eu estou falando assim, de uma eliminação, eu não consigo considerar e pensar, dadas as diferenças de qualidade, investimento. No futebol tudo é possível? É. Mas eu mantenho o meu palpite, professor Celso. É assim. 5-0, por aí hoje. E eu vou falar uma coisa que eu falei outro dia e você não gosta. Que eu falei assim, os jogadores da UCV antes do jogo vão tirar foto na Neoquímica Arena. Claro que vão. Estádio de Copa do Mundo. Nós estarão deslumbrados. Não tem nada. Eu falei isso, Pode você tirar. falou que eu falei isso outro ano e dei zica? Como é que foi? Você falou do Ituano, né? Que o Ituano, o Corinthians ia passar o carro do Ituano, o Ituano passou nos Às vezes eu erro também. num paulista. Mas é o maior vexame, primeiro porque é um vexame internacional. A América do Sul inteira está olhando. Né? E o Corinthians não pode se dar esse luxo. O Corinthians já rateou muito pelo tamanho que tem, do ponto de vista do tamanho da América do Sul, embora tenha tido um título invicto, mas precisava ter feito mais já. Então, esse é um ponto. Até Segundo, o Ronald Koeman vai estar olhando. então, pois é, fora isso. Ah, o professor. Depois, do ponto de vista de competitividade, Tolima, Guarani do Paraguai, eles eram adversários Maiores. minimamente mais competitivos que esse time da UCV. Né? E terceiro, pela ausência de futebol do Corinthians. Vai ser culpa do Corinthians. Então, pode tirar foto com os caras, se os caras quiserem tirar foto com o Memphis, pode tirar foto, mas tem que jogar bola. Coisa que não fez no primeiro jogo. Eu brincava, você cutucava, principalmente o Eugênio, né? Que você falava, olha ali, diz que o Corinthians já está classificado. Mas eu também fazia coro ao Eugênio em relação ao UCV. E aí, quando fomos muito cobrados... A fragilidade da UCV. Quando fomos muito cobrados, falaram assim, mas vocês não falaram que o Corinthians ia passar o carro na UCV? A UCV, na prática, ela confirmou tudo que a gente falou. Ela deu espaços, ela não foi um adversário do outro mundo. O Corinthians, a gente errou o prognóstico em cima do Corinthians, que é justamente o time com o qual a gente mais convive. Sobre a UCV, nós acertamos tudo. A UCV não faz nada além do E de sarrafo quebra, que ela o pode técnico da atingir. UCV deixou o melhor do time, que é o Zapata, no banco. Botou uma criança de 15 anos para jogar no primeiro tempo. Ainda enfraqueceu o time. Tinha Tinha que criança, tem tinha cara de jogador idoso. barrigudo, e mesmo assim o Corinthians não conseguiu desenvolver. É difícil imaginar o Corinthians com aquela produção dentro da Neoquímica Arena. A torcida não deixa, né? Porque a torcida já deu um recado. A torcida já falou assim, bom, aconteceu, né, o jogo fora, então assim, vamos abrir o olho, porque a gente lutou tanto para estar aqui, né? Vocês falam sempre isso, né? Lutamos tanto para chegar nesse momento e agora um rendimento daquele, mas dentro da Neoquímica, a atmosfera que é criada ali, é impossível o Corinthians jogar com aquela intensidade, é impossível. Pô. Eu estou frequentando um pouco mais a arena e, pô, arrepia a gente. Aí eu tô contigo. Né? Aí, nesse caso, o fator casa... É isso. Aí o fator casa com um time bom, porque o Corinthians hoje não é o Boca, por exemplo, que a gente anulou. Isso, exatamente. O Corinthians hoje é um time muito bom, que foi um time preguiçoso nesse primeiro confronto. Mas que a arena, a atmosfera, não vai deixar isso acontecer. Então, por isso que a gente imagina que, bom, próprio a brilho dos vitória era jogadores. quase impossível de não acontecer, uma vitória do Corinthians, por conta da qualidade do time. Mas se em algum momento o time pensar em esmorecer, em baixar a intensidade, a arena não vai deixar. Ô, Fábio, e aí, se acontecer uma derrota do Corinthians, eu também considero um vexame gigantesco. Aí cai todo mundo. Aí cai todo mundo. Imperdoável, porque Imperdoável. você sabe, autossuficiência em futebol nunca é bem-vinda. Autossuficiência do popular, o salto alto, né? Sim. O salto alto em futebol nunca é bem-vindo. Agora, salto alto em segunda fase preliminar de Libertadores, que não te dá nem Sul-Americana, é imperdoável. E outra, chama atenção...
time que não tem tradição nenhuma, Sim. nenhuma mesmo. Eu Não é a concordo, primeira vez que eles estão disputando o primeiro jogo internacional. Comebol da UCV. Eu concordo que é imperdoável e que a postura do Corinthians na Venezuela foi irritante, foi frustrante, foi depreciativa para a instituição. Sim. Concordo. Mas o cenário era propício. E aí acho que o Fábio pode tá falando com o Fábio Santos depois. É um time muito inferior ao Corinthians, num estádio praticamente vazio. Dá um aspecto fez 1 a 0 de treino, com facilidade e pensou. Dá um aspecto de treino. Assim, você não pode relaxar. Mas o cenário era um cenário de... Parecia os jogos da pandemia, sabe? Com o estádio vazio, em que os times não tinham muito daquela... da atmosfera do jogo, né? Cheio, aquela torcida empurrando. Isso mexe mais. Era capaz de o Corinthians ter jogado mais. A diferença ficou maior ainda pela atmosfera. Hoje é o contrário disso. Hoje, claramente, vai ser o contrário disso. E a impressão que eu tenho, e ouvindo a manifestação do Ramon, do Mateuzinho, o próprio Mateuzinho falou, acho que no Podpah, que ele foi esses dias, que o jogador, e aí acho que ele foi até exagerado, mas ele falou que os jogadores quase saíram na porrada no vestiário, na Venezuela, se cobrando do papelão ridículo que o Corinthians tinha acabado de fazer. Então, tenho a impressão que eles perceberam a coisa horrorosa que foi o jogo da semana passada. Esse é o lado bom da história, a autocrítica. É isso. A autocrítica de todo mundo. Do Mateuzinho, o próprio Emiliano prometeu na última coletiva, vocês verão o verdadeiro Corinthians. Me parece que ninguém precisou dar bronca em relação a isso. Todo mundo teve a autocrítica, né? Mas essa coisa realmente, se não nos deixeis cair em tentação, né? Tem a tentação ali, né? São profissionais, né? Não, e em cima do que o Mateuzinho falou também, que é o objetivo do clube chegar à final da Libertadores, conquistar o título, a importância que são esses jogos para você fazer número, né? Por exemplo, o Júnior Santos no Botafogo, ele foi artilheiro da Libertadores fazendo 4 gols, né? Contra o Aurora. Em um jogo, o cara na pré-Libertadores, o cara levou ele, esse jogo levou ele a ser artilheiro do campeonato. E a hora que ele ficou então imagina só, quer motivação maior do que essa? Pô, a gente é melhor, a gente tem mais investimento, a gente tem, sei lá, o Alberto, o Memphis, a gente tem condição de colocar o ataque mais poderoso. O artilheiro do campeonato talvez se define nesses jogos de antes da fase de grupos, porque conta para a competição. Então, isso é objetivos coletivos que se equiparam aos individuais. Perfeito. Então, é isso, assim, seria um fator de motivação. Obrigação do Corinthians vencer? Sempre é. Nesse jogo, ainda mais. Então, é questão coletiva, né? A gente tem que vencer, foi uma vergonha e vamos tentar vencer na arena. Mas tem a questão individual de que você pode colocar o seu nome na história da competição já nessa fase de classificação, de ida para a fase de grupos da Libertadores. Antes da gente voltar lá com a Mari Pereira, vamos ver uma tela, professor, que a gente sempre debate, né? Pô, mas ganha ou não ganha jogo? O Corinthians na Neoquímica Arena se dá bem? Tem mais sucesso ou mais fracasso? Olha a tela aí. Confia na força da Fiel. O Corinthians não perde na Neoquímica Arena 18 jogos, 14 vitórias, 4 empates, 0 derrotas. É bom destacar que o Corinthians está jogando bem e ganhando em casa e fora. Sim. Senão não teria a sequência que teve no Brasileirão. O time é muito bom. Mas no atual momento do Corinthians, o professor acompanha o Corinthians há mais tempo do que eu, o Fábio jogou no Corinthians, mas assim, eu tenho 41 anos de idade, revelando que revelou. Eu sabia que ele ia, eu sabia que em um momento isso iria acontecer. Poucas vezes na minha vida vi um momento do Corinthians em que a torcida tenha influenciado tanto dentro de campo quanto o atual, assim, o ano passado para cá. O Corinthians precisou mais do que nunca dessa atmosfera e a torcida, ela é parte desse time, assim, e é uma relação entre jogadores e torcida. Até quando acaba o jogo que eles vão fazer aquele porocopó, né? Isso é muito forte, isso é muito representativo. Isso é legal. O Fábio tem ido ao estádio, tem sentido essa atmosfera, então acho que agora, mais até do que em outros momentos, e é fácil de explicar, né? E eu sempre digo isso, time que fica muito tempo sem ganhar, a torcida melhora. Time que ganha muito, a torcida cresce. Time que não ganha nada, a torcida melhora. O Corinthians está vivendo... do time. O Corinthians está vivendo o maior jejum de títulos desde o Basílio de 77. Nunca ficou tanto tempo sem ganhar. E é o momento em que a torcida melhora. No sofrimento, ela melhora. E essa torcida carrega o time. E é a maior média de público desde 77. 40 mil de média, o Corinthians não tinha desde 77. Porque é uma loucura você não ter ingresso para jogo com Água Santa. Sim. Não tem. O São Paulo com também Água Santa, com um time assim, alternativo e a Arena continua. Enche a Arena todos os jogos. A mesma coisa. E hoje vai ser assim também, não vai, Mari?
Vai, Abel, vai sim, vai ser exatamente assim. E acho que mais uma característica da torcida do Corinthians, principalmente falando, né, é que o Zupa citou o momento ruim, como a torcida, ela se torna muito mais presente nesse sentido, entende a sua importância. O Corinthians pode estar numa draga durante os 90 minutos, é bem verdade, pode estar assim, um jogo péssimo, a torcida ela continua apoiando, as cobranças acontecem depois, aí elas vêm no dia seguinte, com o CT, com as redes sociais, as cobranças elas não deixam de acontecer, porque durante os 90 minutos a torcida do Corinthians apoia, é um outro comportamento, e eu acho que também esse entendimento dos jogadores, né, vocês mostraram aí a tela, como o Corinthians é forte aqui, volta naquela última derrota para o Red Bull Bragantino em agosto do ano passado, mas vence nos pênaltis, o time do Corinthians ali, principalmente os 11 titulares, é completamente diferente. Dali só permanece o Hugo, o André Ramalho e o Mateuzinho, quando entra, né, a opção como lateral. O resto é todo mundo diferente. Então, acho que o Corinthians ele consegue recalcular a rota no ano passado, porque se a gente pega esse recorte exatamente este momento, para o momento do ano passado, começo de temporada, Campeonato Paulista, o Corinthians estava brigando para não ser rebaixado. Não passava para o mata-mata, era uma crise absurda. Já tinha trocado de técnico. Então, muda a rota no meio do ano, as contratações, a presença do Memphis, a identificação que ele se permite ter com a cidade, com a torcida, com a comunidade, e aí acho que o entendimento é geral. E aí os jogadores compram muito a ideia da torcida, não só a presente tá, na Neoquímica Arena, mas a torcida do Corinthians como um todo, de rede social, e aí o time dá uma resposta absurda. Vamos colocar na tela um provável Corinthians de tanta gente, o Corinthians de Fábio Luciano. Isso, com muito tanta orgulho. história no timão. Quantas duplas de zaga você fez? Com quem? Algumas. Fala 2 ou 3 aí. Assim, eu joguei com Adilson Batista, né, no Mundial, e João Carlos. Mas a dupla que eu mais assim, atuei junto e que encaixou foi o Anderson. E aí, Anderson e Fábio Luciano. Anderson e Fábio Luciano. A gente foi campeão de competições importantes. Copa do Brasil, Copa do Brasil, Rio São Paulo. E hoje, Campeonato Paulista. a dupla, amigo Fábio Luciano, grande capita, terá João Pedro Choca e André Ramalho, com Ramon Dias no comando, Hugo Souza, os laterais Mateuzinho e Matheus Bidu. Ah, gostei de ver o Bidu. Gostou? Gostei. Tá cornetando o Hugo indiretamente? Hoje é dia de ir. Sim. Não é dia de Martínez, o Ranielli lesionado, então Bidon, ao lado de Martínez, de Carrijo, jogador de bola, Garro, jogadoraço, Yuri Alberto metendo gol em grande fase e Memphis Depay, jogador de bola, com o Koeman, técnico da Holanda, lá em cima de olho. Quer convocar o homem de novo, Mari. Muito obrigado, Mari. Bom trabalho aí pra você. Um beijo, amigos. Bom trabalho também. Lembrando que os Corinthians e o CV, eu ia falar o CV primeiro. O CV primeiro foi semana passada. Corinthians e o CV, conosco aqui, canais ESPN e Disney Plus. Como